Vamos fazer a questão de número 36 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ela diz: Etelvina foi vítima do crime de roubo com emprego de arma de fogo, numa rua com pouca iluminação, em um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Desesperada após o assalto, ela saiu pela rua gritando por socorro. Cerca de 500 metros adiante do local do fato, encontrou Oswaldo, policial civil que havia saído da delegacia para jantar. Ele socorreu Etelvina, ouviu o relato dela com a descrição do agente do crime e a levou à delegacia de polícia. Em seguida, com autorização da autoridade policial de plantão, Oswaldo, acompanhado de um colega policial civil de plantão, saiu numa viatura policial em perseguição do indivíduo com as características mencionadas. Depois de percorrer as proximidades do local do fato durante cerca de 1 hora, não logrou êxito em localizá-lo. A autoridade policial encaminhou todos ao cartório e ouviu o relato de Etelvina em detalhes. Embora ela tivesse dito que tudo havia sido muito rápido, não havia testemunhas do fato, somente o relato de Oswaldo, que disse ter ouvido Etelvina na rua apavorada. A autoridade policial perguntou a Etelvina se ela teria condições de reconhecer o elemento pelo álbum fotográfico da delegacia e ela respondeu que sim. Desse modo, o delegado entregou-lhe o álbum para que ela identificasse o indivíduo. Etelvina olhou todo o álbum fotográfico da delegacia e apontou o indivíduo como autor do roubo. Era Túlio, autor de diversos roubos nas circunscrições da delegacia. Nessa situação hipotética, de posse do termo de reconhecimento fotográfico da autoridade policial deverá, segundo a jurisprudência do STJ, a resposta é a letra A, instaurar inquérito policial sem indiciar Túlio, a fim de colher maiores elementos de convicção sobre a autoria e circunstâncias do fato, tendo em vista que o reconhecimento de álbum fotográfico, ele é uma prova bastante frágil, segundo o HC 5988886 do STJ, afirmou aqui a decisão que esse reconhecimento de pessoas por fotografia não é suficiente para o posterior decreto condenatório. Então, aqui é necessário seguir todos os passos do artigo 226 para o reconhecimento de pessoa. Então, em um primeiro momento, a gente tem que perceber que essas diligências têm critério de discricionariedade do delegado de Polícia Civil, mas se ele optar pelo reconhecimento de pessoas, ele deve seguir o artigo 226 do Código de Processo Penal. E o indiciamento aqui não seria adequado, tendo em vista que o arcabouço probatório é extremamente frágil, não há aqui testemunhas que viram o roubo acontecer e não há motivo suficiente por um mero reconhecimento de um álbum fotográfico que levaria, então, a um pedido de prisão ou então ou mesmo um indiciamento, ou seja, o indiciamento ele fixa o convencimento acerca da autoria. Então, aqui não se convence por meio meramente do reconhecimento fotográfico. E a próxima questão diz: instaurar inquérito policial, chamar Túlio para ele dizer se conhece Etelvina, que não é o rito do artigo 266. O artigo do 266 do Código de Processo Penal diz que quando houver necessidade, primeiro, a vítima vai ter que falar, descrever a pessoa. Segundo, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. Então, não é esse o procedimento de perguntar a Túlio se conhece Etelvina. Instaurar inquérito policial, indiciando não, porque não há elementos de convicção acerca de autoria. Instaurar inquérito policial, indiciando não. Instaurar inquérito policial e requerer a prisão temporária, não há aqui o fumus commis delicti, que levaria à prisão temporária. Então, é isso. Aqui eu coloquei um HC sobre o reconhecimento de pessoa por álbum fotográfico. Então, é isso.